muitos assuntos dentro da política. Há um impasse agora entre o Executivo e o Supremo Tribunal Federal. Isso tem reflexo, sim, na política. A gente vai tratar disso no debate 360, que você que já nos acompanha sabe que pode e deve comentar nas redes sociais com a hashtag debate 360. Quem participa hoje são os deputados Enio Verri, do PT, e Paulo Martins, do PSC, líder do PT, o deputado Enio Verri. Muitíssimo obrigado pela participação de ambos aqui no CNN 360. Eu gostaria de iniciar, então, fazendo uma provocação aos dois. Quero saber como é que termina esta semana na política após a fala do presidente Jair Bolsonaro, quase em tom de ultimato ontem ao Supremo Tribunal Federal. Houve uma escalada na tensão em Brasília. Eu começo falando com o deputado Enio Verri, por favor, 2 minutinhos, e aqui eu estou com o cronômetro na mão, eu vou puxando vocês para a gente para a gente manter um equilíbrio no tempo. Deputado, a palavra está com o senhor. Boa tarde. Boa tarde, Evandro, Dani, deputado Paulo Martins, também do estado do Paraná, uma honra falar com vocês. Olha, a verdade é que o que está constatado é que Jair Bolsonaro só consegue trabalhar na crise. E quando não tem, ele cria crise. E ele inventa coisas. Agora, esse discurso dele, ele fala muito grosso, mas tem mostrado uma fragilidade gigantesca. Primeiro, a sua incompetência como gestor, onde ele não consegue ter nem um ministro de saúde. Olha onde estamos em plena pandemia. Segundo, uma reunião de ministros onde o assunto da pandemia só é usado para o ministro Ricardo Salles justificar o avanço do desmatamento e do desrespeito ao meio ambiente. Por isso, para desviar a atenção da população, é fundamental que ele crie esse barulho todo. E ele se utiliza de um argumento forte, mas de quem é fraco. Porque, afinal de contas, o grito, a ofensa, falar dessa maneira, não demonstra de nenhuma maneira poder. Que poder que ele tem? A declaração do general Heleno e do próprio general Mourão é dizendo que, peraí, não use o que vocês não têm. As Forças Armadas não estão à sua disposição. Se ele não tem a Força Armada e a cada dia ele tem menor apoio da população, as pesquisas apontam isso de forma muito, muito clara, ele precisa gritar para chamar a atenção. Agora, como é o estilo dele, eu não tenho dúvidas, isso não para. Agora, o que ele vai fazer? Ele vai prender os ministros do Supremo Tribunal Federal? Ele vai mandar fechar o Congresso? Não existe mais isso. Isso é coisa dos anos 60, 70, ou como disse o general Mourão, isso é coisa do século XIX. Por isso, eu diria que isso é mais um grande erro histórico que ele está cometendo, mas ele precisa disso para chamar a atenção. Logo, infelizmente, a expectativa é que ele continue fazendo todo esse barulho, infelizmente, que ele continue chamando a atenção para manter-se vivo na política. Obrigada. Deputado Paulo Martins, com a palavra. A semana termina como terminou a outra e como provavelmente terminarão semanas seguintes, com tensão em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro tem o estilo dele, é assim, e não adianta a gente simplesmente fazer contestações a ele. Eu acho que a análise tem que ser mais profunda. Há um processo social que levou o Jair Bolsonaro à presidência. Há um processo que leva também a Suprema Corte a estar super exposta e também à mercê de críticas, como está acontecendo. E ela também passou a ser muito proativa. Como o Jair Bolsonaro, ele se elege num ambiente onde havia muito questionamento, numa base eleitoral que sempre questionou medidas proativas da Suprema Corte, quando a Suprema Corte invade competências dele, como no caso da nomeação não foi a Suprema Corte, mas o Poder Judiciário, né? Da nomeação do secretário de Cultura, por exemplo, que você goste ou não dele, é uma prerrogativa do presidente. Isso acaba gerando ali conflitos de poder e o presidente ele não recua, né? É um método dele, me parece ser um método dele, inclusive quando há tensionamento ele dobra a aposta, depois baixa o tom um pouquinho para contemporizar, mas eu não vejo risco de ruptura institucional, essas coisas que estão se debatendo, acho importante que debata, mas isso não há meios para isso, eu acho que não há nem o desejo dele disso, apesar
de sua retórica, mas acaba sendo apenas retórica e o seu modo de fazer política, que é tensionando, não deixar passar quando alguém o questiona, quando alguém tenta o colocar contra a parede, como tem acontecido. Perfeito. O Econômico deixou ainda com 16 segundos. Deputado NVR, sua tréplica. As próximas semanas seguem aí dessa forma? Teve invasão do Supremo de atribuição do presidente Jair Bolsonaro, como disse o deputado Paulo Martins? Eu vou usar os 17 segundos do deputado Paulo Martins. Olha, na verdade, o que é importante destacar é que numa democracia, reclamar não tem problema nenhum. O presidente dizer que não está satisfeito com determinada declaração, isso é da política. Ou eu, ou o deputado Paulo Martins, nós dissemos que não, eu dizer que não estou contente com o Supremo, eu disse isso muitas vezes quando estava ocorrendo o golpe contra a presidente Dilma. Mas daí, ameaçar, porque é uma ameaça dele, quando ele disse que era o último dia, que o povo não seria mais feliz, que era um absurdo, que o povo seria mais feliz a partir de amanhã, que chega, ou o texto do general Heleno, não cabe mais interpretações do texto do general Heleno do que nós já vimos. Um outro aspecto é o deputado Eduardo Bolsonaro, que fala pelo pai, não deveria, mas fala pelo pai. E o Eduardo Bolsonaro declarou que a ruptura é uma questão de quando, não de ser. E, na verdade, nós sabemos que o histórico da família não é um histórico de defesa da democracia. O então deputado Jair Bolsonaro defendia a ditadura militar, defendia ditadores como Ustra. Portanto, esse discurso dele faz parte da sua história. Eu compreendo o que o deputado Paulo Martins coloca e eu entendo a questão do processo. Foi um processo, foi uma disputa eleitoral, é assim que funciona, ele foi eleito. Questiono o método WhatsApp, mas não estou aqui para dizer que é ilegal a presença dele na presidência, de maneira nenhuma. O que eu não concordo são as ameaças constantes que ele faz, que vai continuar fazendo e que, minha opinião, tem um outro lado, ou enfraquece muito, mas enfraquece a vida das pessoas. Porque, veja, nós temos aqui dois líderes conversando sobre o futuro do país, só que em vez de discutirmos a pandemia, estamos discutindo o comportamento do presidente da República. Tem alguma coisa errada. Certo. Deputado Paulo Martins, ele manteve os 2 minutos, viu? Eu não deixei de crédito, não. Fica à vontade. Não preciso mais de 2 minutos, não. O Enio citou o Eduardo Bolsonaro, que ele fala pelo pai, aí eu não concordo, ele não fala pelo pai. Às vezes a fala dele se confunde com a fala do pai, porque nós vivemos uma situação inédita, onde nunca um presidente da República teve filhos com figuras públicas, que, aliás, são parlamentares, vivem de falar, vivem de se posicionar. E isso, às vezes, gera confusão. E, ademais, na fala dele, entendi que ele estava fazendo uma leitura do processo político e não uma ameaça, por mais que acho que ele tenha que ser cuidadoso nas palavras para não dar margem a esse tipo de interpretação. E, na democracia brasileira, a família Bolsonaro, que defendeu ali o regime militar, havia na esquerda também, é preciso fazer essa meia-culpa ou esse reconhecimento. Aquela esquerda da época defendia a ditadura do proletariado. Há uma esquerda atual que ainda defende a ditadura do Maduro, defende a ditadura na Coreia do Norte, uma série de coisas que eu acho deplorável. Nós temos que defender democracia, liberdades, para que a gente possa ter debates saudáveis e a gente chegue em pontos em comum, ou que um convença o outro de que está todo mundo errado, enfim, e coloque o país na direção correta, né? O processo ele é lento, eu gosto de buscar a compreensão em processo histórico. Então, a gente ainda está saindo de um ambiente, veja que os partidos ainda têm muita coisa do ambiente pós-64, imediatamente pós-64, depois, apesar de já termos aí mais de 30 anos de redemocratização, e esse debate ele ainda é permanente e, às vezes, vicia um pouco a situação. E aí sim eu vou concordar com o Enio na parte final do que ele diz, que a gente perde tempo quando ficamos discutindo aí tensões políticas, ao invés de discutirmos reformas absolutamente necessárias e vitais para o nosso país encontrar o rumo e as pessoas poderem voltar a trabalhar.
Ok, deputado Paulo Martins, cumpriu seu tempo aí. Agora eu começo justamente questionando o senhor, para a gente continuar o nosso debate aqui no CNN 360. Ainda avançando neste assunto, o presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer que esta operação que foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal seria até inconstitucional. Eu gostaria de saber a opinião dos senhores sobre esta operação e sobre este inquérito das fake news. Começo então com o deputado Paulo Martins. Evandro, eu já me posicionei publicamente sobre isso e eu entendo que o inquérito ele é inconstitucional, ilegal, ele extrapola o princípio do sistema acusatório que é adotado no Brasil na Constituição de 88. Veja, neste caso, o ministro Alexandre de Moraes, ele acaba sendo o investigador, quem processa, ele pode ser a vítima e é quem julga. Isso é uma flagrante inconstitucionalidade. Ademais, na fundamentação dos mandados de busca e apreensão que foram publicados, porque o inquérito ele ainda não é público, mas essa parte foi publicada, ele coloca que o inquérito está ancorado no artigo 43 do Regimento Interno da Suprema Corte. O artigo 43 fala em instauração de inquérito em crime ocorrido para averiguar o acontecimento de crime das dependências do Supremo Tribunal Federal. Isso não tem nada a ver com o que está acontecendo. Se há suspeita de organização criminosa, de uso de robôs para fake news, essas coisas todas, faça a investigação, mas faça com os meios corretos. Desta forma, está extrapolando. E a gente não pode permitir que ilegalidades ocorram, que a Constituição seja violada, porque ela é a nossa garantia. Quando viola para atacar aqueles que a gente discorda, é uma beleza, mas depois isso pode se voltar contra a gente. Por isso que isso não pode acontecer. Entendo que é ilegal, não precisava ser assim, há meios para isso, há legislação para isso, há previsões processuais para isso, e esse atropelo acaba expondo a própria Suprema Corte, acaba sendo danoso à própria Suprema Corte. Então, a minha crítica não pode ser confundida como um ataque ao Supremo. Ela tem que ser entendida, inclusive, como uma proteção, uma defesa da Suprema Corte como instituição. Deputado Paulo Martins se mantendo no tempo. Deputado Enio Verri. Olha, eu estou muito feliz de ouvir o deputado Paulo Martins falando assim. Gostei mesmo. Processo histórico e o que ele falou agora sobre julgar, processar. Isso me lembra o ex-ministro Sérgio Moro. Nós denunciamos o tempo todo, e o deputado Paulo Martins era um dos que, com todo respeito, ele tem esse direito, lógico, de emitir a opinião dele, que achava que o Moro estava certo. E o Moro, ele instrumentalizou a Polícia Federal, causou todo o dano político que ele causou ao país, na medida que o presidente Lula foi preso, na medida que com isso inviabilizou a nossa campanha e elegeu o Bolsonaro. Nós denunciamos, em momento algum ameaçamos ruptura, em momento algum nós ameaçamos que ia destruir o país, mas denunciamos constantemente isso. Agora eu ouço esses argumentos do deputado Paulo Martins e fico contente, né? Isso, eu não sei se isso é uma revisão do processo histórico, já que ele cita a histórica, mas é a história. Mas é importante pensar isso. Afinal de contas, quando você tem alguém julgando, deputado Paulo, olhe como que a vida é. Tudo que você disse, eu me vejo falando isso, talvez não com vocabulário mais elaborado, talvez Vossa Excelência seja advogado, eu não sou, seu vocabulário é muito elaborado no direito, mas falando isso daí. Agora, não vejo problema nenhum o deputado Paulo Martins colocar isso, pelo contrário, vou defender isso como parlamentar, o direito dele. Agora, o que não dá, e eu vou retomar, é colocar ameaças a essas decisões. Cabe recurso contra o Supremo, cabe, se fosse uma posição do Congresso, recursos dentro do Congresso que nós votaríamos. Agora, utilizar, como está sendo utilizado, não é uma questão apenas de interpretação de texto. Com o que está sendo dito, é uma coisa diferente. Segundo, o que eu discordo do deputado também, de forma muito rápida, é a questão de que ele fala ou não pela família, Eduardo. Fala, inclusive, o Carlos, que é um dos irmãos, escreve no Twitter do nome do pai. Então, os filhos falam pelo pai, sim, está provado isso pela imprensa. Não é uma opinião minha, está provado que os filhos falam pelo pai e concordam com o que o pai faz. Ok, deputado. Deputado Paulo Martins, qual o seu argumento sobre essa questão de essa atuação ser muito parecida, né, como afirmou aí o deputado Enio Verri, com a atuação do ex-juiz Sérgio Moro? Olha, eu fico feliz em fazer o meu colega Enio Verri feliz, mas
pelos motivos errados. Eu não vejo como ele viu, não. Aquela questão do Sérgio Moro é uma leitura política que, especialmente o Partido dos Trabalhadores faz sobre instrumentalização da Polícia Federal, que eu não concordo. A Polícia Federal tem homens respeitáveis, ela tem tradição, tem seus métodos. Eu acho que aí acaba reduzindo um pouco a Polícia Federal. O processo passou pelos meios que estão previstos no Código de Processo Penal. Polícia, Ministério Público, juiz de primeiro grau, depois juízes de segundo grau, que foi o TRF4, que acabaram referendando muitas das decisões do ministro Sérgio Moro, e outras não. Ele teve várias sentenças que foram anuladas ou que foram revogadas no Supremo, no Tribunal Regional Federal, depois confirmadas em instâncias superiores, enfim, é bem diferente. Nós estamos falando de um inquérito já que anda na Suprema Corte, onde o ministro que vai julgá-lo no final está conduzindo a investigação. É bem diferente, Enio, absolutamente diferente, né? E sobre os filhos falarem pelo pai, quando um deles, se é que tem mesmo, vamos partir da premissa que tenha, a senha do Twitter do pai acaba falando pelo pai, então foi o pai que falou. Não é o filho. Quando sair da boca do filho, foi apenas o filho. Agora, se um filho usou dos meios do pai para falar, aí tem que botar a responsabilidade no pai. Não dá para relativizar. Ok, deputado Enio Verri, o senhor acredita que haja realmente essa independência dentro da família do presidente Jair Bolsonaro, como afirma então o deputado Paulo Martins? Não. Eu quero primeiro afirmar, talvez eu tenha generalizado, e o deputado Paulo Martins pode ter razão nisso, quando eu me referia à Polícia Federal. Eu não posso generalizar e dizer que toda a Polícia Federal está a serviço dos interesses de um lado ou de outro. Não seria elegante, seria desonesto da minha parte. Mas quero dizer que um desembargador do TRF4 determinou a liberdade do presidente Lula num domingo. O ministro Sérgio Moro estava de férias e o superintendente da Polícia Federal do Paraná, o Valeixo, não liberou, por determinação judicial, ele não cumpriu a determinação judicial e não liberou o presidente Lula. Em troca, ele ganhou a chefia da Polícia Federal do país. Me parece que isso é um fato histórico que talvez ilumine o que eu quis dizer, deputado Paulo Martins, e confirme aquilo que eu estou dizendo nesse aspecto. Sobre no que se refere à interferência da família, sim. Como parlamentar, nós, deputados, conversamos com todo mundo, não agora, né, nesse período da pandemia. E eu converso muito com os setores ligados à base do partido do Bolsonaro, até porque eu tenho relações pessoais com as pessoas. E é muito comum eles dizerem o seguinte: olha, a gente segura o Bolsonaro até sexta, agora sábado e domingo ele vai para casa e aí quando volta é muito difícil segurá-lo. Ou seja, a influência dos filhos, ela é grande, não há essa independência. Eles foram educados dentro de um conceito a partir da lógica da ditadura, do desrespeito às leis, do discurso mais forte, mais violento, do uso de armas, de armar a população. Esse é o discurso deles. Então, o que eu vejo hoje dos 3 filhos do presidente estão absolutamente ligados ao comportamento do presidente. Por isso, eu não acredito em atitudes independentes entre os filhos e o pai. Certo, ótimo. Vou aproveitar então e pegar um gancho de um nome que apareceu agora nessa fase do debate para a gente seguir. O ex-ministro Sérgio Moro, ele manifestou apoio ao inquérito que investiga fake news e ameaças graves, inclusive, a ministros do Supremo, nas redes sociais. Mas aí ele também, eu gostaria de trazer agora uma outra investigação da qual ele é protagonista. Perguntando ao deputado Paulo Martins, primeiro, o senhor acha que houve tentativa de interferência na Polícia Federal, como relatou o ex-ministro Sérgio Moro e como está sendo investigado agora no Supremo Tribunal Federal? Dani, sobre essa manifestação do ex-ministro Sérgio Moro sobre o inquérito, eu discordo dele, eu tenho muito respeito pelo juiz Sérgio Moro, mas acho que agora ele já está um tanto contaminado pelo processo político. Esse inquérito é ilegal, está provado que esse inquérito é ilegal. Se o juiz Sérgio Moro apresentar as justificativas legais, bem plausíveis sobre esse inquérito, a gente pode pensar, mas ele não apresentou, ele apenas está ali tentando dar um argumento de que é preciso combater as fake news e tal, até porque ele acabou sendo muito criticado nas redes sociais, talvez
esteja ferido por isso, mas eu não vou concordar com ele neste ponto, não. Eu sustento a minha posição sobre a ilegalidade flagrante deste inquérito. Qual foi o outro ponto? Acabou fugindo aqui Claro, sem problema. Eu perguntei para o senhor a respeito da interferência na Polícia Federal. Ele disse que houve tentativa do presidente de interferir na Polícia Federal e isso também é alvo de uma investigação. Eu penso que aí há uma zona cinzenta muito grande sobre o que é interferência e o que não é. Veja, a legislação diz que o presidente é quem tem que indicar o dirigente da Polícia Federal. Pode ter ocorrido, como ele argumenta, e parece que é público por falas do presidente, um acordo político de que o chefe da Polícia Federal seria indicado pelo Sérgio Moro. E o presidente pode ter rompido este acordo e aí isso irritou. Então aí é um problema político. Mas o presidente dizer que vai fazer-se valer a lei e ele indicar, não por si, não caracteriza uma interferência na polícia para ele proteger alvo A, alvo B do inquérito alvo B. Isso não há essa citação. Né, sobre a investigação, mas isso pode vir a acontecer lá na frente. Então, se acontecer lá na frente, aí vai caracterizar uma interferência e aí não pode, aí nós não podemos permitir. Mas ainda não aconteceu isso. O nome que o presidente insistia para colocar para dirigir a Polícia Federal, o delegado Ramage, um delegado de carreira que estava qualificado para dirigir a instituição de origem, já havia sido sabatinado pelo Senado para dirigir a Agência Nacional Agência Brasileira de Inteligência, e então depois ele não poderia dirigir a Polícia Federal. Há muita confusão nessa história. Acho que a interferência para se proteger ou para beneficiar alguém não está caracterizada. Perfeito, deputado Enio Verri. Sobre essa primeira intervenção do deputado Paulo Martins, eu também concordo com ele. Até ele indicar, o presidente da República indicar o responsável pela Polícia Federal, daí eu não vejo problema. O que me preocupa é que na gravação é o que antecede a essa decisão, onde ele diz, eu não vou usar, lógico, o vocabulário do presidente da República, é que lá no Rio de Janeiro estão criando problemas para a família dele, estão criando problemas para os amigos da família dele, e que ele não ia admitir isso. Aí o problema é de entender o texto. Se de fato está caracterizado, eu entendo que está escrito, ele disse isso no texto, que para defender os interesses da família e de amigos, ele queria indicar o responsável pela Polícia Federal. Aí sim, caracteriza sim um crime, aí ele não pode fazer isso. Até ele indicar a Polícia Federal pode, mas para interesse pessoal dele e de amigos dele, isso de maneira nenhuma pode acontecer. Sobre o processo de Sérgio Moro, eu vou dizer para vocês, para mim é mais fácil, eu nunca fui fã de Sérgio Moro, sempre denunciei as práticas dele, que eu entendia que ele criou uma interpretação da justiça própria dele, o lawfare, ele vem copiar o modelo americano, que não faz parte da cultura do direito brasileiro, e fazia interpretações muito à moda dele, como já citamos anteriormente, já debatemos isso com toda a sociedade. Nesse momento da denúncia, eu não passo a entender o Moro como mocinho e Bolsonaro como bandido, de maneira nenhuma. Na minha opinião, os dois são iguais. O Moro teve um papel fundamental para diminuir a força do Partido dos Trabalhadores e garantir a eleição de Bolsonaro. Por isso, eu entendo que uma briga entre os dois, eu fico do lado da briga. Eu quero mais que os dois denunciem muito para que a população brasileira tenha acesso a mais informações do que aconteceu nesse período que Moro ficou como ministro. E, por fim, se é tão errado o governo Bolsonaro, por que Moro ficou tanto tempo? Então, é essa relação Moro e Bolsonaro, esse namoro, que o povo tem que entender mais. Por isso que eu acho que qualquer processo na Câmara que vise elucidar isso pode ajudar bastante. Deputado Paulo Martins, por favor. Nessa briga Bolsonaro e Moro, eu quero ficar longe. Eu gosto dos dois, votei em um, admirei o outro, mas acho que há erro na condução do processo político de ambos. Acho que não precisava ser elevado a esse ponto. Até se o Jair Bolsonaro não quisesse mais o Sérgio Moro, poderia ter conduzido de outra forma a sua saída. O Moro poderia ter saído de outra forma e se sentiu que há crime, se não há, que entregue as provas. Veja que ele saiu machucado do processo, né? Quando abre mensagens privadas entre eles para veículos de imprensa, acho que foi para o Jornal Nacional. Então, há muito erro nessa história toda.
vou discordar do deputado Enio, e o que ele não entenda como um ataque pessoal, não seria deselegante nisso, até porque ele não tem nada a ver com isso, mas o que enfraqueceu o Partido dos Trabalhadores na eleição foi o Petrolão, Enio. Isso não dá para contestar. Havia o caso ali, tanto que muito dinheiro foi recuperado, isso é claro, isso é notório, quem errou tem que pagar e acabou. E, claro, coincide, porque a Lava Jato, os processos vinham desde 2014, né, a investigação. E ele uma hora ia crescer e ia ter interferência, claro, no processo social, que tem o processo político junto, né, de 4 em 4 anos. E aí é uma coincidência e depois o Sérgio Moro se torna um personagem também e é conduzido ao processo político. E acho que ele cometeu um grande erro ao aceitar esse convite. Deputado Enio Verri. Essa questão de colocar no Petrolão, e de maneira nenhuma, deputado Paulo, esse nível de conversa nossa a gente pode ter a vida toda, com muita elegância e muito respeito, e adoro conversar desse tipo de coisa, porque as divergências ajudam muito, até porque ninguém é dono da verdade. Eu tenho quase 60 anos, já passei da fase de ser o dono da verdade. Mas é importante ressaltar que o Petrolão teve problemas, claro que teve, isso é histórico, mas que foi aumentado, ele foi ampliado, e que Moro foi um instrumento fundamental para ampliar esse processo, já foi provado, inclusive, na Justiça. Já foi provado, vários processos que ele abriu não foram acatados. Vossa Excelência sabe disso, me parece que tem uma formação melhor do que eu no direito, sabe disso. Então, as vitórias que o Partido dos Trabalhadores, que o presidente Lula, que outros setores ligados ao Petrolão, mas que foram absolvidos, mostra também que houve um exagero muito grande. Agora, quem comete crime, claro que tem que ser preso, eu não vejo problema nenhum nisso, mas que foi instrumentalizado e tornou-se uma peça da política esse processo todo, e que o Moro soube aproveitar dele de forma inteligente para crescer, vamos dizer assim, ele embriagou-se pelo poder, utilizou os instrumentos do direito de acordo com o seu interesse e com a sua leitura, com o apoio do Deltan, com o apoio de outros que hoje criticam o Bolsonaro, que hoje fazem críticas ao governo, mas eles todos foram instrumentos de interpretação muito própria da lei e que motivaram o que está acontecendo hoje. Eu não tenho dúvidas que, claro, não dá para isentar dos erros que foram cometidos, não faria isso, mas eu preciso reafirmar que a Operação Lava Jato e o comportamento desses setores que estiveram na sua coordenação tem uma responsabilidade muito grande na eleição de Bolsonaro, de forma direta, nem indireta, de forma direta a ponto de ter lá o ministro da Justiça. Então é importante fazer essa relação. Claro que Vossa Excelência pode levar de uma análise mais pessoal, olhando só o Moro e só a sua escolha. Mas para mim isso é um grande projeto político de qual todos participaram. Bom, deputados, nós estamos chegando ao fim do nosso debate e agora, né, cada um tem 1 minuto para as considerações finais. Lembrando que quem controla o tempo é a Dani Lima e ela é rígida ali no controle. Então eu começo com o deputado Enio Verri. E eu estou decepcionadíssima, viu, deputado? Que eu achei que o seu neto ia nos visitar hoje. Seu neto que marcou presença, João Miguel, não é isso? Marcou presença na última sessão da Câmara, não quis aparecer aqui na CNN, mas tudo bem. 1 minutinho para as declarações finais, então, começando com o deputado Enio Verri, como pediu o Evandro. Olha, eu só, de forma muito rápida, agradecer a oportunidade, agradecer ao deputado Paulo Martins, foi uma honra ter esse diálogo com ele, espero que tenhamos mais oportunidades, e dizer que dessa leitura toda da crise política, eu não creio que as coisas tendem ao equilíbrio. A postura do presidente da República nos leva a uma radicalização da política que é muito ruim para o país, e entendo que a melhor maneira hoje de tornarmos o país administrável e construir uma calma política é construir a harmonia entre os poderes, e não creio que o perfil de Bolsonaro permita isso. Por isso, eu me somo aos 36 pedidos que já existem na Câmara do pedido de impeachment do presidente Bolsonaro. Acredito que a saída dele pode trazer o país um pouco mais de calma, respeitando, lógico, o voto do eleitor, é o vice que vai assumir, e a partir daí a gente construir o caminho do futuro. Deputado, muito obrigado. A gente agradece, deputado. Deputado Paulo Martins, as suas considerações finais. Bom, eu agradeço a você, Daniela, agradeço ao Evandro e ao Enio Verri, que me deu a oportunidade de um debate de alto nível e civilizado, é assim que tem que ser, fico feliz por isso. Discordamos e muito, vamos discordar muito mais à frente.
Acho que o Jair Bolsonaro não está sozinho no processo. O Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo também tem que fazer recurso. A harmonia entre os poderes que está descrita na Constituição, ela implica em moderação de seus titulares. E está faltando moderação aí. Poder moderador existia na Constituição de 1824. Mudou-se o sistema, infelizmente. A gente tem esse outro, o poder moderador nessa Constituição, eu entendo que ele está ali distribuído entre os três poderes. Com moderação nos três, a gente vai voltar para o trilho e esse país vai voltar a ter paz. Obrigado. Ok, deputado Zênio Verri, do PT do Paraná, e Paulo Martins, do PSC também do Paraná, obrigado pelo debate e uma ótima noite para os senhores. Já são 6h04 da noite agora. Obrigada. Obrigado.